Porque lá em casa é assim, não sei como é que é na tua casa, mas lá foi dividido. A questão do estudo foi dado para o mais novo e para o mais velho. Os do meio bateram cabeça. Né? A Priscila não está aqui agora, mas a minha irmã mais nova também, é tal qual o mais velho. Estudioso, não sei para quem puxou, eu não consegui. Mas o meu irmão mais velho tinha essa referência para mim. Ele era uma referência. E até hoje, quando eu quero pensar em crescer em alguma área, eu lembro da vontade que ele tinha, da dedicação, da determinação que ele tinha em se esforçar, em buscar. Faleceu muito cedo, com 36 anos, com 3 faculdades e um monte de coisa feita. Ele é uma referência para mim. Por isso eu fiquei chocado com essa questão. Por que Tiago não falou do irmão mais velho? Por que Tiago não falou de Jesus? E orando, pesquisando e falando com Deus, eu penso que talvez ele tenha, depois que ele entendeu tudo o que tinha acontecido, ele não olhou mais para Jesus como seu irmão mais velho. Ele olhou para Jesus como o escolhido, como o Filho de Deus. Portanto, não dava para se comparar com ele. Então, ele puxou para si alguém que fosse, como diz o texto, ser humano como ele, falho, pobre, pecador, como diz o Marquinhos, mas alguém que fosse da mesma altura dele. E ele escolhe Elias como aquele que fez grandes coisas, que teve uma grande diferença na história, que tinha uma significativa vida de oração, que podia sim ser copiada. E que podia sim ser alcançada, se houvesse a mesma dedicação. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Talvez por isso ele olhou para Elias como um alvo possível. Elias, ser humano como eu e você, orou com fervor e aconteceu. Isso falou muito profundamente ao meu coração, dando a ideia de que o poder de oração está ao alcance de todos. Assim como Elias teve condições de orar e acontecer, sendo ser humano como eu e vocês, falho como eu e como vocês, pecador como eu e como vocês. Se ele orou, se ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ao ponto de ter suas orações atendidas, por mais complicadas que fossem as orações, ore a gente para chover. A gente ora para não chover, coloca a roupa no varal, cai água. Acontece o inverso. Ou com você não aconteceu? Eu vou sair, vou deixar minha janela aberta para entrar um ventinho. Quando você vê, entrou um monte d'água. Qual é essa comunhão que um homem falho como eu e você teve com Deus, ao ponto de ter suas orações ouvidas, suas orações atendidas? O que me mostra que, com sinceridade, com devoção, com entrega, com fé, se nós seguirmos a Deus, se nós nos aproximarmos dEle com intimidade, nós também podemos viver grandes coisas e ver o sobrenatural nos nossos dias. Amém? Elias foi um profeta que viveu em um tempo onde não acontecia nenhum milagre. Durante anos, não houve nenhuma manifestação sobrenatural. E ele foi chamado. Ele foi indicado para aquele lugar, para fazer aquele trabalho, para servir como profeta naquela época e naquele lugar. Ele tinha vida com Deus, ele tinha comunhão com Deus, dedicação. E por isso, ele teve muitas experiências com Deus. Experiências essas que fortaleciam e estreitavam a forma que ele falava com Deus, mas também a forma que ele ouvia a voz de Deus. E Tiago, aparentemente, não tinha como referência um homem de Deus chamado Elias. Aparentemente, não fica claro que era isso, mas foi isso que Deus ministrou no meu coração.
O fato de você não fala o nome de alguém em uma posição como essa se essa pessoa não é uma referência na sua vida. Eu garanto que não. Você só vai dizer se isso fizer diferença para você. Por isso eu acho que ele citou nessa condição. Alguém que possivelmente ele gostaria de parecer. Alguém que talvez ele sonhasse copiar, sonhasse parecer. Quem são suas referências de vida de oração? Quem são? Quais as histórias que despertam em você o desejo, a vontade de buscar mais a Deus? Quais são as tuas referências de oração? Ele falou de Elias. E você? Qual que é o teu sonho? Quem te inspira a buscar a Deus? Quem eternizou a palavra, a frase que eu estou usando como título dessa mensagem, foi Martin Luther King. Ele eternizou essa frase, eu tenho um sonho. E talvez todos nós conheçamos a história de Martin Luther King. Ele tinha um sonho de levar as pessoas a lutar contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Arriscou a própria vida na realização desse sonho. Só viveu 39 anos e deixou sua marca na história. Mas ele disse aos quatro cantos, eu tenho um sonho e luto por isso. Eu vou buscar isso até o final da minha vida. E ele viveu para realizar esse sonho. Outro dia eu estava numa reunião com o pastor Pascoal e outros pastores, e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Estávamos comentando justamente sobre onde queremos chegar. E em determinado momento foi falado a questão do sonho. E ele falou assim, o meu sonho é que a minha vida inspire os outros a buscar e a servir a Deus. E você, qual que é o teu sonho? O que você espera? Que marca você espera deixar nos outros, na história, no tempo? Billy Graham, conhecido como pastor da América, deixou a marca de Cristo por onde ele passava. E ao final da sua vida ele pôde testemunhar da seguinte forma: o meu trabalho é ser fiel e proclamar o evangelho onde quer que eu vá. Essa era a missão de Billy Graham. Ele vivia para isso, para proclamar a palavra de Deus onde ele estivesse. John Wesley, que durante a maior parte do seu ministério iniciava o seu tempo de oração às 4 da manhã, pregava o dia todo, por onde ele passava, ele pregava a palavra de Deus. E que aos 86 anos ele lamentou ter que levantar às 5 horas da manhã para orar. Ele lamentou. E lamentou ter que reduzir a 2 pregações diárias aos 86 anos. Aos 86 anos, ele lamenta ter que acordar às 5 horas para ter seu tempo de oração. E lamenta ter que reduzir a sua jornada de pregação a 2 por dia por causa da sua saúde. William Wilberforce, que depois de ter tido um encontro com Deus e movido pelo Espírito Santo, dedicou sua vida a acabar com a escravidão na Inglaterra, o que ele pôde contemplar ainda em vida, ainda que poucos meses. Depois que ele pôde contemplar isso, ele veio a falecer. Mas alguém que dedicou também a sua vida a um sonho e pôde ter a alegria de ver a realização desse sonho. Tem um outro pastor, esse ainda é vivo, está com 82 anos, David Yong-cho, sul-coreano, que ele nasceu num lar budista. E aos 19 anos ele teve tuberculose e foi dado como morto. Ele não vai conseguir sobreviver, ele vai morrer. E ele ficou acamado, não se mexia, não podia se alimentar, não podia nem ir ao banheiro. E ele deitado na cama, ele lembra de uns colegas da escola,
chamados cristãos, que um dia falaram para ele de um Jesus que cura, que salva e que transforma. E ele estava deitado na cama dele, com 19 anos, pronto para morrer. E ele falou assim: o que eu posso fazer? Eu vou falar com esse Jesus. E se esse Jesus for alguém que cura, que salva e que transforma, eu vou entregar minha vida a ele e ficarei o resto da minha vida servindo a ele. Ele tem 82 anos. E ao fazer essa oração, horas depois ele estava de pé, na cozinha, procurando por alimento. Os pais dele viram ele e falaram assim: o que você está fazendo aqui, David? Ele falou assim: o Jesus que cura, que salva e que transforma, me curou. Por isso eu vou dedicar o resto da minha vida a falar desse Jesus. Obviamente ele não foi bem aceito em casa, mas ele não voltou atrás, ele dedicou a sua vida a falar desse Jesus que cura, que salva e que transforma. Hoje a igreja dele tem mais de 800 mil membros e ele ainda dedica tempo, dedica sua vida, sua energia a falar desse Jesus que cura, que salva e que transforma. As pessoas que são mais próximas dele, que conhecem ele pessoalmente, dizem que ele passa a maior parte do dia em oração. A maior parte do dia ele passa fechado, orando, em comunhão com Deus. Isso não é de 10 anos para cá, é de muito tempo. Praticamente o ministério dele inteiro foi regado à oração, à dedicação, à intimidade com Deus. São histórias que nos fazem ver de pessoas tão falhos quanto nós, tão pecadoras quanto nós, que por causa de um sonho, de uma força, de uma determinação, de uma expectativa, fizeram diferença e ainda fazem. Eu não sabia, de verdade não sabia, não é sempre que ela vem, mas eu coloquei aqui como o último exemplo Dona Terezinha, talvez não sei quantos conhecem, mas ela é minha mãe. A minha mãe, ela é um exemplo de fé e de oração. Porque quando eu era mais novo, eu tinha 16, 17 anos. E essa época é a época que a gente começa a descobrir muitas coisas. E levado pelas amizades, pelas coisas gostosas da vida, por que não dizer? A gente se divertia fazendo aquilo. A gente saía no sábado, tardezinha, e voltava para casa no domingo pela manhã. Clareando o dia, às vezes já tinha clareado. Mas não foi nenhuma nem duas vezes que eu chego em casa, abro a porta dos fundos, meu quarto era do lado do quarto dos meus pais, e eu deitado na cama, ouço a minha mãe lá no quarto dela, orando pelos filhos. Isso é coisa que marca a vida da gente. Eu não sei quantos anos se passaram até ela poder me ver dentro da igreja. Não por estar dentro da igreja, mas passaram-se muitos anos até que ela pôde me ver entregando a vida a Jesus. E talvez ela pôde, nunca falei com ela sobre isso, talvez em algum momento passou pelo coração dela, que aquelas orações não foram em vão. Tinha um Jesus que cura, que salva e que liberta orando, ouvindo a oração dela. Portanto, o seu tempo de oração não é em vão. O seu tempo de oração não é perdido. Mas quais são as tuas referências de oração, de vida de oração? Para onde que você tem olhado? Quem te motiva? Sozinhos nós não vamos conseguir. Tiago tinha Elias como um objetivo de vida. Elias, falho como nós, ser humano como eu e você, orou com fervor, orou com fé, orou com determinação. E choveu. Parou de chover? Choveu. Mas a oração de um homem moveu o coração de Deus. Qual é o seu sonho?
O que você espera da sua vida de oração, da tua vida com Deus? Quem te inspira a servir a Deus? Quem te inspira a ter uma vida de oração? Qual é o teu sonho? Outro dia eu estava conversando com o Beto e ele falou essa frase para mim aqui, ó. Estava no meio da nossa conversa e ele falou assim: Vaguinho, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se eu e você não sabemos onde nós queremos chegar, se eu e você não sabemos qual é a nossa referência, qualquer lugar que você chegar vai servir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se nós não temos uma direção, nós podemos ir para um caminho totalmente oposto àquele que é a vontade de Deus. Bill Gates, no seu livro, destacou a seguinte frase: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Esses nomes que eu citei aqui, quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso no dia a dia? Que se dedicam a um sonho como essas pessoas se dedicaram? Se eu e você queremos realizar coisas, não pelo realizar, mas pelo ser útil nas mãos do Senhor, para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, nós temos que fazer o que a maioria não está fazendo, que é dedicar a nossa vida integralmente ao Senhor. É dedicar os nossos esforços ao Senhor. Aí sim, nós poderemos ter resultados diferentes em nossa vida. Porque alguém um dia disse, se não me engano foi Einstein, que falou, insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É exatamente disso que nós estamos falando. Se você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Se inspire em pessoas seres humanos falhos como você, conseguiram alinhar as suas vidas aos propósitos do Senhor, de tal forma que foram instrumentos vivos nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, e deixaram marcas além dos anos. Ou deixam marcas em você, na sua história. Foram e são exemplos de uma vida de oração, de devoção, de entrega, das quais nós precisamos praticar com muito mais frequência. E a Bíblia nos mostra várias formas de como podemos nos posicionar em relação à vida de oração. Primeiro, nós precisamos querer. Nós precisamos ter uma expectativa em relação a isso. Nós precisamos sonhar nessa direção. E eu vou falar de 2 sonhos, muito rapidamente, nessa noite. O primeiro sonho que nós precisamos ter, nós precisamos sonhar em ter uma vida de oração ousada. Nós precisamos sonhar, nós precisamos querer, porque quando nós queremos, nós buscamos. Então, eu e você precisamos sonhar em ter uma vida de oração ousada. Em Gênesis capítulo 24, Abraão envia Eliezer para buscar uma esposa para o seu filho. E essa é uma história muito conhecida. Até aí tudo bem. O que me chama a atenção é a ousadia do funcionário de Abraão quando chega lá. Ele faz uma oração. E ele fala assim, orando ao Deus do seu patrão. Olha a referência de fé. Ao Deus do meu patrão, ao Deus de Abraão, que a moça que chegar, que me servir água, que servir água aos meus camelos, essa eu vou levar. Essa será a esposa de Isaac. É ou não é uma oração ousada? Quantos solteiros aqui teriam coragem de fazer essa oração? Eu acho que não. É uma oração muito ousada. Eu acho que talvez se ele falasse para Abraão, então eu vou chegar lá e vou fazer esta oração. Talvez Abraão falasse, eu vou mandar outro, então eu preciso que traga uma esposa para o meu filho. Porque é uma oração ousada. E a história diz que justamente isso aconteceu. A moça chegou, Rebeca chega, serve ele com água, serve os camelos com água, e servir camelo é um serviço bruto. Olha a ousadia.
É bruto. Talvez a gente não tivesse essa disposição de... O texto fala em mais de 10 camelos. No deserto. É muita água. Mas ele foi ousado. Ousado porque ele tinha uma referência. O Deus de Abraão. O Deus de Abraão. Se o Deus de Abraão quiser, se ele estiver ouvindo, ele vai promover isso. E foi justamente o que aconteceu. E a história diz que ela chega, ela faz, depois ela leva ele até o acampamento, ele tem uma conversa com a família, e depois ele faz uma pergunta para ela. Rebeca, você quer ir comigo? Se encontrar, casar, ficar com alguém que você nunca viu? E a resposta dela foi, só se for agora. E ela vai. A resposta de oração, de uma maneira diferente, mas foi respondida a oração. Oração ousada. Eu e você precisamos sonhar, buscar, a ter uma vida de oração deste nível, nesta profundidade, de maneira que até as coisas absurdas possam acontecer. Sendo a vontade de Deus, tudo pode ser realizado nas nossas vidas, amém? Tudo, não há impossível para Deus, não há impossível. Nós cremos num Deus que faz tudo, nós cremos num Deus que pode tudo, nós cremos num Deus que está em todos os lugares. Quantas vezes nós falamos com esse Deus que tem essa dimensão toda para nós? Quantas vezes nós somos ousados na presença de Deus, tendo a ideia de que Deus é justamente tudo isso que eu acabei de falar. E às vezes a gente trava, às vezes a gente tem medo, nós não fazemos. Devemos buscar um novo nível na nossa vida com Deus, na nossa vida de intimidade, na nossa vida de oração. O quão importante é o teu relacionamento com Deus, para você? O quão importante isso é? Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Onde você espera chegar com a tua vida de oração? Onde eu espero chegar com a minha vida de oração? O quão importante é a minha vida, o meu relacionamento com Deus? O quão importante isso é? Nós podemos muito bem reavaliar as nossas prioridades. Nós podemos realinhar rever o que é importante para nós. Se você colocar num papel onde você gasta a maior parte do teu tempo, você, assim como eu, você vai ver que dá para mudar. Dá para inverter. Dá para reverter. Ainda há tempo para que eu e você tenhamos uma vida de profundidade com Deus. Ainda há tempo de que eu e você possamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas de oração. Ainda há tempo de eu e você sermos visitados pelo Senhor no nosso secreto. Ainda há tempo de ter a nossa vida transformada pelo simples fato de estarmos na presença de Deus. Ainda há tempo. Amém? Como eu falei, vivemos numa vida louca, correria. Vivemos de um lado para o outro. Essa é a nossa vida. Não tem como fugir disso. Mas a gente pode reorganizar as nossas prioridades. Só nós podemos avaliar a nossa rotina, perceber onde nós estamos investindo o nosso tempo e onde estamos negligenciando. Eu citei John Wesley aqui no começo, e uma vez eu estava lendo sobre a vida dele, e diz a história que ele tinha mais de 12 irmãos, e a mãe dele ficava em casa cuidando de toda essa turma, dos pequenos até os maiores. Mas tinha um momento do dia que ela ia num canto da cozinha, puxava uma cadeira, sentava, e aí, para você imaginar a cena, as casas de madeira antiga, uma mulher de avental, diz a história que ela sentava na cadeira, pegava aquele avental, cobria o rosto, e ali ela tinha um tempo com Deus. Diariamente ela fazia isso. E ela ensinou para os seus filhos que aquele era o seu secreto com Deus. Aquele era o seu momento de devoção, de oração. Era o tempo onde ela era visitada por Deus. De maneira que o tempo foi passando, os filhos foram crescendo,
E os pequenos corriam, e quando ela sentava, colocava o pano no rosto. Os filhos mais velhos tiravam os pequenos e falavam assim, ó, silêncio, a mamãe está orando. Esse é um contexto de quem busca intimidade com Deus. Esse é um contexto de quem entendeu a prioridade. Esse é um contexto de quem encontrou na sua jornada, na sua rotina, na sua correria, um momento para falar com Deus. Facilmente, eu e você, se estamos, para aqueles que dirigem, facilmente a gente está dirigindo e a gente precisa fazer uma ligação, precisa mandar uma mensagem, a gente encosta o carro. Se você não faz, você deveria fazer, pelo menos, né? Mas facilmente a gente para, 5, 10 minutos faz, manda e continua. Por que nós conseguimos tempo para essas coisinhas? E às vezes a gente não consegue, no meio do nosso dia a dia, encostar num lugar, que nem o pastor Pascoal gosta de falar, ele tem uma árvore lá no Parque Barigui, que quando ele precisa, quando ele quer sair, domingo acho que ele falou isso de novo, ele sai daqui, encosta o carro lá debaixo dessa árvore, e ali ele tem seu tempo com Deus, leva a Bíblia, leva livro, e ali ele é visitado por Deus. Talvez, se você for como eu, você não tem essa disponibilidade. Mas eu e você podemos encontrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa agenda, um jeito de ter o nosso momento com Deus. E eu digo para você, isso pode acontecer diariamente. Basta a gente se organizar, basta a gente querer, basta a gente sonhar. E aí a gente vai correr atrás disso. Amém? Um novo nível de oração, um novo nível de vida com Deus, nós podemos chegar. E o segundo sonho, no que diz respeito à vida de oração, é sonhar com uma vida de oração persistente. Uma vida de oração persistente, aquele que não desiste, não desiste. E eu volto a falar de Elias, no que está registrado no 1 Reis, capítulo 18, que é o complemento da história que Tiago está falando. Exatamente aquele contexto, onde faz complemento com o que ele fala lá. O texto diz que não chovia há mais de 3 anos. E Elias se retira para orar. Só que antes de sair, ele tinha tanta convicção do relacionamento que ele tinha com Deus, que ele olha para Acabe e fala, se prepare, porque a chuva vem. 3 anos e meio que não chovia. 3 anos e meio. E ele, com toda a fé, com toda a determinação que ele tinha e o relacionamento com Deus, ele olha para Acabe e fala assim, ó, vai para lá, vai arrumando as tuas coisas, porque vai chover. E ele sobe com o ajudante e ele vai orar. E ele começa a orar, começa a orar. O texto diz que ele cai de joelhos no chão e coloca a cabeça entre as pernas, e ali ele fica, orando. E é interessante que a Bíblia não relata a oração dele, só fala que ele faz esse movimento e ali ele fica. E ele olha para o ajudante e fala, vai lá ver. Ele volta e fala, nada. E esse movimento acontece 7 vezes. Somente na última vez é que ele fala, ó, parece que tem uma nuvem lá, tamanho da mão de um homem. Talvez ele tivesse dizer assim, ó, talvez vá demorar ainda, mas a nuvem apareceu e tal. Elias fala assim, é o sinal que eu precisava. É justamente a resposta que eu estava esperando de Deus. Vamos aprontar as coisas, porque essa chuva vai vir e vai vir com força. Quantas vezes eu e você paramos na segunda, na terceira oração? Quantas vezes eu e você ficamos até com medo de orar, porque temos medo que não responda? Nos encolhemos em nossa vida de oração, porque a gente acha que talvez não seja o momento, que talvez não seja para você. Ou eu quero orar pela Magda, mas eu falo, não vai vir sobre a Magda, eu não vou orar. A gente faz julgamento sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida de oração. A gente julga a nossa própria fé. Por isso, muitas vezes, mais uma vez, vou falar, se você for como eu, você desiste no meio do caminho. Você só ora até um pedaço. Mas enquanto eu estava estudando isso aqui, Deus falou para mim assim, você tem que ter um sonho. Você precisa de um sonho. Qual é o teu sonho? Teu sonho é que você tenha uma vida de oração persistente? Então sonhe.
Então busque por isso. Busque. Olhe nessa direção. Porque a gente só alcança as coisas que a gente busca. Se nós não buscarmos, nós não vamos alcançar. Por isso Deus falou para mim, sonhe, sonhe, sonhe e alimente o seu sonho. Porque somente sonhos alimentados se tornam realidade. Sonhe em ter uma vida de oração persistente. Sonhe em ter uma vida de comunhão com Deus. De maneira que você saiba que está sendo ouvido. Saiba que Ele está ali com você, cuidando do seu coração. E a hora que não vier a resposta, você sinta paz no teu coração, porque Ele fala assim, ó, continua, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Alguns filmes de guerra têm algumas cenas muito interessantes. Não, vou falar de um outro. Tem um filme chamado Desafiando os Gigantes, filme mais antigo que me veio à mente agora. Tem uma cena muito significativa nesse filme, que é quando eles acham que eles não conseguem mais obter resultados, time de futebol americano. E o treinador fala assim, não, vocês conseguem, vocês podem dar mais. E ele pega o jogador que tinha maior referência no grupo, maior destaque, que era o exemplo. E ele estava totalmente para baixo, totalmente desanimado. Ele era o primeiro a falar, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. O treinador pega aquele rapaz, tampa os olhos dele, coloca um outro jogador de 70 quilos nas costas dele e põe um negócio para ele empurrar e ele vai empurrando. E o que faz a diferença é o treinador falando no ouvido dele, corre, vai que você consegue, não desista, continua, falta só mais um pouquinho, não desista, não olhe para trás, continua. E ele vai, e a hora que chega na metade do caminho, esse rapaz ele começa a chorar, e ele fala, não tenho mais força, e ele tem vontade de desistir. E o treinador continua, não, você consegue, você consegue, você consegue, e ele vai. E a intenção era andar, 2 jardas da quadra, do campo. E quando ele realmente não consegue mais, ele se joga no chão. E o treinador tira a venda do olho dele e fala assim, e ele chorando, ele fala assim, eu não consigo mais, eu não consigo mais. O treinador fala assim, olha para trás e veja o que você fez. Ele não andou nenhuma 2 jardas, ele andou mais que o campo todo. Porque tinha alguém ali dando força para ele. Tinha alguém ali dando direção para ele. Tinha alguém ensinando ele a ser persistente. Nessa noite Deus está falando comigo e com você. Seja persistente. Continue. Você vai conseguir alinhar a sua vida aos propósitos que eu tenho para você. Continue, não desiste, não olhe para trás. Não veio na primeira, não veio na segunda, não desista, eu continuo com você. Persista, persista, que eu ainda tenho muito para realizar na tua vida. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. 7 vezes e um sinal apareceu. Um sinal, ainda que pequeno, pode ser a confirmação de Deus para aquilo que você tem pedido, positiva ou negativamente. Mas Deus responde, Deus traz direção, Deus traz a tua vontade, a vontade dEle para as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar ligados a tudo que vem da parte do Senhor. Porque pode ser que Ele queira falar algo comigo e com você. Pode ser. E eu arrisco dizer, Ele quer. Ele quer falar comigo e com você. Mas Ele só vai nos responder quando estivermos inteiros na sua presença. Integralmente com Ele. Há umas 3 semanas atrás eu estava visitando uma igreja e o pastor que estava pregando, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E às vezes a gente fala sem perceber. Eu mesmo falo quantas vezes. Ele falou assim, nós não podemos, como cristãos, quando vamos orar, dizer, Senhor, mais uma vez na sua presença, eu quero. Ele falou assim, nós nunca devemos sair da presença de Deus. E é dessa forma que nós temos que olhar a nossa vida com Deus.
Nós não podemos nos afastar dele. Porque uma vez se afastando dele, nós estamos perdidos. Que eu e você possamos olhar para as nossas vidas e ter a convicção de que nós vivemos com Cristo. Que Ele mora em nós. Que Ele tem o domínio do nosso coração. Ele não tem o domínio da nossa vontade, das nossas ações. Isso eu e você precisamos lutar para não fazer as coisas erradas. Mas Ele está dentro de nós. Amém? Mas me chamou muito a atenção. E isso talvez só aconteça quando permanecemos com Ele o tempo todo. Eu gosto muito, há muitos anos o Mauro fala isso. Toda vez que a gente conversa, mensagem, telefone, a forma que o Mauro se despede da gente é: permaneça com Deus. Há quantos anos ele fala isso? Permaneça com Deus. E essa deve ser a nossa intenção. Olha, permaneça com Deus. Permaneça com Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Insistindo ainda que a gente não veja nada. Ainda que as nuvens, por menores que sejam, não apareçam, não desista. Permaneça com Jesus. Permaneça com Jesus. Orar com ousadia, orar com persistência, orar com fervor, orar crendo que Ele pode fazer. Pode mostrar que tem uma pequena nuvem para mim e para você também. No contexto em que nós oramos, no contexto em que nós pedimos, também existe uma pequena nuvem para cada um de nós. Tem momentos em que nós só entenderemos algumas coisas que Ele faz ou que Ele fala, porque é especialmente dito para nós. Deus não trata com vocês do mesmo jeito que Ele trata comigo. E Ele não trata comigo da mesma forma que Ele fala com vocês. Ele conhece o jeito de falar aos nossos corações. Por isso a gente tem que ter intimidade com Ele, para entender o jeito certo que Ele usa para falar com a gente. Mas Ele fala. Em nome de Jesus Ele fala. Pode ser que Ele traga encorajamento para um passo importante na vida. Pode ser que Ele traga uma resposta para uma decisão difícil que eu e você precisamos tomar. Pode ser que Ele traga um momento de virada na vida. Eu não sei. A gente só vai saber se estivermos ligados a Ele. A gente só vai saber se estivermos totalmente conectados com Deus. Não sei. Só sei que Ele pode nos surpreender. Eu sei que Ele pode nos surpreender. A gente só precisa estar perto dEle. Amém? Nesse contexto, eu queria orar com vocês. Porque eu sei que vocês, assim como eu, têm sonhos.